que vive em meu peito e me leva. Muito bem, muito bem. Que bom, todos me ouvindo em alto e bom som. Vamos lá. Vamos começar a nossa live. Sejam todos bem-vindos. Para você, eu tô vendo gente aí de bastante lugar diferente. Que legal. Escreve aí a cidade de onde vocês estão me assistindo agora. Onde é que está chegando a minha voz? Onde minha voz está chegando? Onde minha imagem está chegando? Escreve a cidade aí. E o tema dessa live de hoje é Viva o seu amor por você. Olha que coisa linda. E por incrível que pareça, muita gente, muito mais do que você, eu imagino que você ouse imaginar, tem problema para lidar com a autoestima. Infelizmente, a baixa autoestima assola hoje a maior parte da população. A gente vai falar um pouco sobre isso. Eu sou o Benedito Ricardo, para aqueles que não me conhecem, para quem está chegando agora, eu sou o Benedito Ricardo. Eu sou treinador de treinamentos de inteligência emocional, como Leader Training, Firewalker, treinamentos de programação neurolinguística, de PNL. Também sou coach. Eu venho atuando nesse ramo de treinamentos desde 2006. Já conheci muita gente, já vivenciei muita coisa, já experimentei muita coisa. Vi relatos, experiências de transformação, de mudança de vida de muita gente através dos meus trabalhos, através dos treinamentos onde eu estava atuando, através das minhas sessões de coach, do meu trabalho como coach. E eu pude ver, eu pude contribuir com esse crescimento, com essa transformação dessas pessoas. E eu sou um apaixonado pelo tema desenvolvimento humano. É um tema que me fascina já há muito tempo. E é muito bom a gente ver que as pessoas conseguem evoluir, que as pessoas conseguem se transformar, que as pessoas conseguem superar as suas próprias limitações. E eu estou aqui para ajudar nesse sentido. Eu acredito no incrível potencial de mudança e de transformação das pessoas. Todos nós podemos mudar, todos nós podemos transformar numa melhor versão de nós mesmos. Eu acredito piamente nisso. Evidentemente, eu estou falando aqui de pessoas, não de pessoas que tenham problemas cognitivos sérios, porque aí precisa realmente de um tratamento mais aprofundado, mas essa não é a questão. Eu estou dizendo aqui que a minha missão, e aquilo que eu acredito especialmente, é um incrível potencial mesmo de mudança, de transformação de cada um de nós. Eu tenho esse potencial, você tem esse potencial, e a gente tem que usar isso, a gente tem que utilizar isso. De repente, algumas coisas que eu vou falar nessa live de hoje, você não tem ainda tomado consciência. E está tudo bem, faz parte. A famosa, aqueles níveis de aprendizado, quem conhece os níveis de aprendizado, quem fez o treinamento de PNL comigo sabe, são os níveis de aprendizado. É uma incompetência inconsciente, você não sabe que você não sabe. Agora, a partir do momento que você participa dessa live e você vai tendo alguns insights, assim como acontece em todos os campos da sua vida, assim como você, de repente você vai tendo alguns insights e você percebe que você não sabe, aí você se torna um incompetente consciente. E está tudo bem, porque são degraus da sua evolução, da evolução do seu conhecimento, do seu aprendizado. Aí você vai começar a treinar, a buscar informação, você vai começar a se lapidar, e depois de um tempo você é um competente consciente. Você começa a fazer as coisas que você está estudando, que você está pesquisando, que você está vivenciando. Aquilo tudo começa a fazer parte de você e você começa a agir dessa maneira, meio que naturalmente. Você ainda tem que pensar para fazer algumas coisas. É mais ou menos como pedalar uma bicicleta, é mais ou menos como dirigir um carro. Você vai aprendendo com o tempo, você vai fazendo cada vez mais facilmente, mas você ainda tem que pensar muito para tomar cuidado para não cair, equilibrar. E depois você atinge o nível de competente inconsciente. Aí você já está perto de um nível de maestria, que você já faz as coisas sem precisar pensar. Isso tem a ver com essa conexão neural que eu falei agora há pouco. Você aprende novas coisas, eu estou dizendo isso agora porque eu vou utilizar esse raciocínio ao longo dessa live de hoje. Você aprende algumas coisas, o seu cérebro ele faz novas conexões neurais e você vai treinando isso, novas conexões vão sendo feitas e de repente, depois de um tempo, você está num universo totalmente novo, comportamentalmente falando, emocionalmente falando e até mesmo com relação ao seu mindset, ao seu modelo mental. Eu costumo repetir sempre isso, quando você quer treinar alguma coisa nova, aprender alguma coisa nova e quer desenvolver isso, usa a técnica 21/90. Treina por 21 dias isso, essa novidade que você aprendeu. Treina por 21 dias.
21 dias você passa treinando isso constantemente. Aí vai se tornar um hábito. Depois desses 21 dias, você treina mais 90. Aí isso vai se tornar um jeito natural, uma coisa muito natural. Você vai acabar usando isso cada vez com mais naturalidade, você vai fluir nisso daí. Por que eu estou dizendo isso? Porque o que eu vou ensinar para vocês hoje, as coisas que eu vou falar, que eu vou pontuar hoje, que eu vou ensinar hoje, você precisa treinar. Eu vou te ajudar com algumas coisas nesse sentido, mas você precisa assumir a sua responsabilidade e treinar. Muito bem. Eu escrevi um conceito aqui sobre o que é autoestima. Autoestima é a opinião que você tem de você mesmo, junto com o valor que você se dá. Então olha que interessante. Que opinião que você tem de você? Qual o valor que você se dá? Como você mensura você em essência? Ela é influenciada pelo seu autoconhecimento, o quanto você se conhece. Percebe que essa questão do autoconhecimento, ela precisa ser o norte da nossa vida. A gente tem que estar sempre buscando esse autoconhecimento, desenvolver o nosso autoconhecimento, se conhecer, se perceber, se entender. A autoestima é o que te dá a confiança, a segurança, para que você possa atuar na sua jornada, nos seus relacionamentos e na sua interação com o mundo. E quando a gente fala em sua interação com o mundo externo, e quando a gente fala em autoestima, a gente necessariamente vai acabar falando sobre inteligência emocional, sobre autoconhecimento. Por quê? Quando você tem autoestima, você consegue caminhar passos importantes na sua vida, você consegue dar passos importantes na sua vida, que quando você não tem a autoestima bem desenvolvida, bem trabalhada, você acaba não conseguindo. Porque você não acredita que você consegue, você não acredita que você é capaz, você não acredita que você pode. Então, é um compromisso de cada um de nós, trabalhar e fortalecer a própria autoestima. Muito bem. Se vocês tiverem perguntas, qualquer pergunta que você tiver aqui ao longo dessa live, eu sugiro que você vá escrevendo aí ou deixa para escrever no final da live. Hoje eu vou destinar 10 minutos. A live passada eu não consegui fazer isso porque eu me estendi um pouco do tempo, o Instagram me dá 1 hora. Então, eu vou dar 10 minutos no final da live para a gente poder bater um papo e eu responder algumas perguntas que porventura vocês possam ter, tá bom? Então deixa eu dar continuidade na live e quando faltar uns 10 minutos para terminar assim, eu vou abrir para vocês poderem fazer perguntas, tá ok? Muito bem. Agora eu quero que vocês escrevam aí para mim. Numa escala de 1 a 10, o quanto você realmente se ama. O quanto você sente amor por você, pela pessoa que você é. O quanto que você se admira. O quanto que você olha para o espelho e fala assim, poxa vida, eu estou indo bem, estou mandando bem. De 1 a 10. Escreve aí. Escreve para eu ver como é que está isso aí. Escreve para eu ver como é que você está se sentindo, para eu sentir o teor que esse grupo tá, para eu poder dar continuidade na live, até poder fazer alguma coisa exclusiva ou especial, pensar alguma coisa especial para vocês aí. E se você souber, se você pensar em alguém que de repente pode se interessar por esse tema, que esse tema da autoestima seja interessante, clica no aviãozinho, compartilha com essas pessoas, chama mais gente para essa live. O tema de hoje está muito interessante e vai ajudar muita gente. Isso aí, olha só, pessoal, 8, 9, parabéns, povo, 7, é isso aí. Tá uma pontuação bem interessante aí, parabéns para vocês. Por que eu estou fazendo essa live hoje sobre autoestima? Na live de anteontem, eu falei sobre inteligência emocional e algumas pessoas vieram me falar que me procuraram em inbox, que adoraram a live sobre inteligência emocional e tem gente me pedindo para falar sobre autoestima. Hoje, inclusive, até numa ligação, uma pessoa me sugeriu, poxa, fala sobre autoestima, acho que é um ponto muito interessante nesse atual momento. Por isso eu estou aqui agora trazendo esse tema para você. E quando a gente fala em inteligência emocional e relacionamentos saudáveis, em buscar realizar sonhos, em dar aqueles passos importantes na vida, em promover aquelas mudanças que são importantes para a gente, necessariamente a gente passa pelo crivo da autoestima. Porque quando você não acredita que você pode, quando você não tem autoconfiança, quando você não tem autoestima, quando você tem uma autoimagem negativa de você mesmo, fica bastante desafiador para você dar esse primeiro passo, para você galgar esse primeiro degrau aí. Fica bastante desafiador mesmo. E é interessante, né? É interessante ao mesmo tempo, é até triste você olhar que
Grande parte da população tem dificuldade com isso hoje. Então, como fazer, né? Como é que a gente lida com isso? Volto para o autoconhecimento. É se autoconhecendo, desenvolvendo inteligência emocional, fortalecendo a autoestima através do autoconhecimento, através do desenvolvimento da inteligência emocional. E nessa live eu vou falar sobre conceitos que eu estudei ao longo desses meus aí quase 15 anos de treinamentos, né? De experiências que eu tenho nessa área de desenvolvimento humano, com coaching. E eu vou trazer esses conceitos, vou trazer essas experiências à luz dessas experiências eu vou trazer para o tema de hoje, para poder falar sobre autoestima hoje à noite. Então, tudo que eu falar para vocês aqui, tudo que eu pontuar para vocês aqui, é tudo coisa que aconteceu dentro do treinamento, é tudo coisa que eu vi nas sessões de coach, são momentos, são experiências que eu tive nos meus trabalhos de campo, experiências que eu pude compartilhar com outros profissionais, né, que eu vi outros profissionais atuando e pude compartilhar da experiência com eles. Então, se você tem um caderno, se você tem uma caneta, já pega para você ir tomando nota das coisas que eu vou falando. Eu tenho certeza absoluta que esse conteúdo vai ser muito interessante para você também. Muito bem. Agora eu vou fazer uma pergunta para você. Qual o valor que você dá para você mesmo? Eu fiz quatro perguntas aqui para fazer para vocês. Qual o valor que você dá para você mesmo? Quais as escolhas que você já fez ou deixou de fazer ao longo da sua vida por conta da sua baixa autoestima? Quais escolhas você ainda faz por conta da sua baixa autoestima? Perceba que você pode estar se encaixando agora dentro dessas perguntas. Que tipo de história que tipo de história sobre você conta para si mesmo? Que tipo de história da sua vida você conta para você mesmo? Que você lutou, batalhou, ralou, tropeçou, caiu e que é um coitadinho, um fracassado e que não deu sorte na vida? Ou você conta a história para você? A história que você conta de você para você mesmo é assim: você lutou, batalhou, conquistou, conseguiu, você pisou, comeu o pão pisado, tudo mais, mas você está em pé lutando, você é guerreiro, você é guerreira, você é uma pessoa incrível e você hoje é mais fortalecido, você hoje é mais sábio, você hoje tem mais resiliência, você hoje é uma pessoa com mais experiência de vida e consegue lidar com as adversidades do dia a dia por conta dessa experiência que você traz lá do seu passado. Que tipo de história de você conta para você mesmo? Você é um coitadinho? Você sofreu? Você se estrepou na vida? Você escorregou, caiu? E coitadinho de mim. É assim que você narra para você mesmo a história da sua vida? Ou você conta, como eu falei agora há pouco, você é um guerreiro, uma guerreira incrível, que você superou adversidades, que você hoje é mais forte, que você hoje é mais sábio, mais equilibrado, mais resiliente, que você hoje olha com mais maturidade, com mais graça para os desafios da vida, sem se deixar abater, sem ficar no chão? Que tipo de história sobre você conta para você mesmo? Pensa nisso, reflete nisso. E ao longo dessa live, vá levando as abordagens, os conteúdos que eu vou posicionando aqui, vá utilizando na sua vida. E como a autoestima tem impactado os seus relacionamentos, os seus trabalhos, todos os seus conceitos, todos os seus contextos existenciais. Como a sua autoestima hoje tem impactado esses seus contextos. Reflita sobre isso. Como é que você se percebe? Como é que você se entende? Como é que você se vê como pessoa? Que tipo de significados você dá para você? Quando você olha no espelho, o que você diz para você mesmo? Eu sou isso ou eu sou aquilo? Fica se lamentando sobre o passado? Fica projetando coisas maravilhosas para o seu futuro? Você hoje, como é que você se enxerga? E é importante você entender isso. Porque o modo como você se enxerga hoje são as experiências do passado que você vem trazendo, que vem lidando com elas de uma determinada maneira. E é importante você se conscientizar disso para que você não fique projetando essas experiências de insucesso do seu passado no seu futuro, por conta do que você acha que você é hoje. Eu estou falando sobre baixa autoestima. Eu estou falando sobre você olhar para você e se sentir um coitadinho. Se sentir um fracassado, se sentir uma pessoa perdedora, se sentir uma pessoa que não dá certo, que não consegue fazer nada na vida.
Perceba a importância, perceba o tamanho do impacto que isso exerce na vida da gente. Vou falar um pouco sobre a origem daqui a pouco da baixa autoestima, mas perceba você agora nesse momento. Quando eu falar sobre os motivos, as origens da baixa autoestima, pega aí esse pensamento que você está tendo agora com relação a essas reflexões que eu estou te convidando a fazer e aplica o que eu vou te falar nesse pensamento. Para que você reflita, para que você expanda a sua consciência sobre você, para que você expanda a sua consciência sobre a sua vida, sobre a forma como você gerencia o seu pensar e o seu existir. Reflete sobre isso. Que tipo de coisas você diz para você mesmo todos os dias, quando está diante de um desafio, de um obstáculo ou de alguma tempestade da vida? Quando vem aquele desafio, quando vem aquela tempestade, quando as coisas começam a ficar meio complicadas, que tipo de coisa você diz para você? Que você vai conseguir? Ou você diz para você, acha que vai dar errado, melhor desistir? Ou você diz para você assim, o mundo não me entende, eu sou um coitadinho, eu sofro muito nessa vida. Que tipo de coisa você diz para você? Quando você está diante de um desafio, de uma tempestade da vida, de uma intempérie da vida, que tipo de coisas você diz para você? Reflete sobre isso. Como é que surge a autoestima? Eu separei um texto de um autor, eu separei um ponto de um... É um texto de um autor mesmo que eu acho muito interessante, Coppersmith. Ele foi um estudioso da personalidade humana, tá? E ele citou que existem alguns pontos importantes que constroem a nossa autoestima. E isso impacta tanto, esse é segundo Coppersmith, isso impacta tanto para a autoestima mesmo, quanto para baixa autoestima. E conforme eu for falando agora, vocês vão entender que isso se aplica para as duas situações. Vamos lá. Primeiro, o valor... antes de falar disso, veio um insight aqui, deixa eu explicar. A questão da autoestima, ela é formada principalmente na fase mais tenra da nossa infância, até os 6 anos. A gente vem trabalhando assim, essa parte da autoestima que a gente recebe, a influência que a gente recebe até os 6 anos é muito impactante na questão da autoestima. Explico. O tipo de influência que você tem dos seus pais, o tipo de feedback que os seus pais te dão, o tipo de afeto que os seus pais te dão, o tipo de palavras que você recebe nessa parte mais tenra da sua infância. Porque como eu disse, né, na live passada eu falei sobre as crenças internas, que elas são fortemente formadas. As mais poderosas são aquelas que se formam até os 7, 12 anos, né? Segundo alguns estudiosos até os 7, segundo alguns estudiosos até os 12. Mas enfim, as crenças mais poderosas, as mais arraigadas, elas são formadas nesse período. E com relação à autoestima, até os 6 anos, essa informação que a gente recebe, que vai lá para o nosso inconsciente, ela forma uma cadeia de crenças tão poderosa, mas tão poderosa, que você cresce acreditando naquilo como sendo a sua verdade absoluta. E eu estou dizendo isso porque agora o que eu vou falar, esses pontos do Coppersmith, ele fala um pouco sobre isso, mas eu estou dando uma explicação um pouco mais meio que geral, mas é para fazer para deixar mais claro o que eu vou dizer agora. Então, entenda que a sua baixa autoestima ou a sua autoestima, ela foi formada principalmente nessa fase mais tenra da sua infância até os 6, 7 anos. A influência dos seus pais, o que seus pais diziam para você, a forma como você era tratado pelos seus pais, pelos seus avós, o que você escutou deles, ok? Então leva essa informação agora para a gente poder ir para o próximo tópico agora, que são esses elementos importantes da construção da autoestima segundo Coppersmith. O valor que a criança percebe dos outros com relação a ela e que é expresso através de afetos, elogios e atenção. Foi o que eu falei agora. É como a criança recebe essa informação, esse afeto, esse elogio, essa atenção que ela recebe dos pais, das pessoas daquele primeiro contexto familiar ali, né? O primeiro contexto que é o familiar. Então olha que interessante. Assim começa a se construir essa questão da autoestima. A experiência que ela tem com sucessos e fracassos. E agora, para cada coisa dessa que eu estou falando, eu quero que você faça o seguinte. Eu quero que você olhe para a sua infância. Olhe lá para aquele momento da sua infância lá atrás. Como é que o papai, como é que a mamãe, como é que o vovô, como é que as pessoas da família lidavam com você? Que tipo de afeto, que tipo de feedback eles davam para você quando você era criança?
E quando você faz esse exercício, você começa a olhar para algumas coisas de hoje. Tenta linkar com alguns comportamentos que você tem hoje, alguns pensamentos de baixa autoestima que você tem hoje, ou de autoestima, de estima elevada que você tenha hoje, e joga uma luz sobre aquelas experiências do passado para você ver como as coisas vão linkando. E é importante você fazer isso, porque é um exercício de autoconhecimento, lembra? Para trabalhar a questão de autoestima, você precisa desenvolver o seu autoconhecimento, a sua inteligência emocional, a sua autoconsciência emocional, saber como as emoções funcionam. E boa parte das emoções elas estão linkadas nessas experiências, boa parte, ou quase todas, né? Estão linkadas nessas experiências do passado, né? Desse passado mais distante, da experiência da infância mais tenra. Então pega tudo isso que eu estou te dizendo agora e traz para o exercício da sua vida, traz para a experiência da sua vida, lá quando você era criança, e sobretudo para a sua vida de hoje. Um outro ponto, a definição individual que a criança tem com relação a sucessos e fracassos. Então a definição que essa criança tem, a definição que você tinha com relação ao que é sucesso e fracasso, e as aspirações e exigências que você colocava em você mesmo para determinar o que constitui o sucesso ou o que constitui o fracasso. O que você aspirava e o que você exigia, qual tipo de exigência você tinha que você considerava como sendo ok, é assim mesmo que funciona, para você determinar o que constituía o sucesso ou o fracasso. É importante você entender isso, porque isso diz respeito sobretudo a como você pensa sobre o que é sucesso ou fracasso. É muito relativo. O sucesso e o fracasso são coisas muito relativas. Fracasso tem um pressuposto de programação neurolinguística, uma crença de programação neurolinguística que diz assim: não existe fracasso, existe feedback. Quando você fracassa, você não fracassa, você tem um feedback de como não fazer de novo, de como não fazer novamente aquela coisa, porque você teve uma experiência de insucesso naquele ato. Então você tem uma experiência nova, você tem um feedback. Interpretar a informação dessa forma faz toda a diferença. Daqui a pouco eu vou falar sobre a necessidade de trabalhar uma nova programação mental para lidar com essa questão da autoestima. E para fechar, a maneira como a criança reage às críticas e aos comentários negativos. A maneira como você, desde a sua infância, reage às críticas, por mais construtivas ou não que elas possam ser, como você reage a elas. Os comentários negativos que alguém faz de alguma coisa que você fez, de algum trabalho que você entregou, como você reage a isso? Pega a sua experiência de hoje, mais uma vez, pega a sua experiência de hoje, junta com a sua experiência do passado, tenta lembrar lá da sua infância, tenta juntar, faz um comparativo e percebe como é que você trabalhava, como é que você trabalha o alinhamento que existe entre esses dois. E perceba que esses 4 pontos que eu falei para você agora, é necessário que você realmente faça um exercício de autoconsciência, de autoconhecimento. Olha para o seu passado, tenta identificar esses pontos no seu passado e perceba o impacto que eles têm hoje nas suas escolhas, nos seus comportamentos hoje. Lembra que eu falei agora há pouco, né? Eu vou te dar alguns caminhos, eu vou te dar algumas dicas, eu vou te dar alguns pontos, eu vou te mostrar algumas portas, mas você precisa assumir a responsabilidade de andar, de entrar nessas portas, de andar nesse caminho. A responsabilidade é sua. Muito bem. Demos sequência. E como surge a baixa autoestima? Bom, eu falei agora há pouco, mas tem alguns aspectos, alguns pontos que geralmente causam a baixa autoestima nas pessoas, né? Como surge a baixa autoestima? Então, olha só. Sentimento de rejeição. Quando a criança lá na infância se sente rejeitada, ela já começa a achar que ela não é boa o suficiente. Humilhação. Quando passa por um processo de humilhação. Críticas. Desvalorização, abandono e perdas. E essa questão da autoestima é evidente, eu falei agora, né? No período da infância, na parte da sua infância, até os 6 anos, quando você passa por sentimento de rejeição, humilhação, crítica, desvalorização, abandono e perda, isso se torna devastador, avassalador para a sua vida futura. Porque você vai trazer essa carga emocional, essa tensão emocional toda para as suas experiências do momento do presente, para o seu momento da vida adulta.
E esses pontos especificamente, eles vão acontecendo ao longo da sua vida. E você pode desenvolver cada vez mais a sua baixa autoestima quando você passa por esses pontos novamente de sentimento de rejeição, de humilhação, de crítica, de desvalorização, abandono e de perdas. Isso pode, ao longo da sua vida, mesmo você sendo adulto formado, mesmo você sendo esclarecido, se você não tomar cuidado, quando você passar por essas situações, se você não tiver trabalhado o seu autoconhecimento, se entender como funciona, entender como funciona a sua mente, entender como você funciona por dentro, se você não tiver autoconsciência emocional, todas essas experiências de sentimento de rejeição, de humilhação, crítica, de desvalorização, abandono e perdas, pode fazer com que você potencialize a sua baixa autoestima, se sentindo cada vez menos merecedor das coisas boas que podem acontecer na sua vida. Perceba como isso é muito perigoso. Por isso é muito importante a gente trabalhar sempre essa questão do autoconhecimento e da inteligência emocional. Eu vou falar muito isso para vocês. Muito bem. A percepção negativa que você tem de você mesmo, ela vai afetar todos os seus relacionamentos, sejam pessoais ou profissionais. Essa percepção negativa que você pode ter de você mesmo vai afetar todos os passos que você precisa dar na sua vida. Essa percepção negativa que você de repente tem de você mesmo vai afetar todo o seu existir, o seu pensar e o seu existir. Por isso, essa percepção negativa que você porventura pode estar tendo de você mesmo, ela precisa ser trabalhada com muita urgência. E como é que você faz isso? Você faz isso se conhecendo. Você faz isso olhando para você, você faz isso internalizando, refletindo sobre por que você está se sentindo da maneira como você está se sentindo. E é um exercício mesmo, por mais difícil que de repente possa parecer no começo, aliás, por mais desafiador que possa parecer no começo, esse é um exercício que precisa realmente ser feito. E ser feito com maturidade, com autorresponsabilidade. A criança que você foi lá no passado, ela mora dentro de você. As coisas que você experimentou lá no passado, as coisas que você aprendeu lá no passado, isso tudo está internalizado dentro de você. E essa criança ela precisa evoluir, ela precisa crescer, ela precisa perdoar, ela precisa abrir as asas e voar, se libertar desse peso. Por isso que olhar para essa criança, hoje com os olhos de adulto, com os olhos mais amadurecidos, com mais experiência, com mais sabedoria, faz muita diferença. Por isso eu estou convidando vocês a todo momento para fazer esse exercício de olhar para o passado e trazer, olhar para o passado com a maturidade que você tem hoje e com essas coisas que eu estou te dizendo, com esse conhecimento que eu estou dando para você. Olha para o passado com isso tudo, para você lançar uma nova luz. Muito bem. E as crianças, como eu falei, vão lapidando a autoestima de acordo com as informações, com a primeira programação que recebem em vida dentro de casa. Lembra que eu falei agora há pouco? No lar, no papai, mamãe, no vovô, vovó. A primeira programação que a gente recebe, ali começa a ser formada a nossa autoestima, a nossa baixa autoestima. Leva de novo, mais uma vez eu digo para você, leva a experiência de hoje, tudo que eu estou te dando, a experiência que eu estou te dando, o conhecimento que eu estou te dando, leva a experiência que você tem hoje e o conhecimento que eu estou te dando. Joga, pega, faz isso se transformar numa luz, joga lá no seu passado, na sua criança do passado. Pega essa experiência alinhada com o que você faz hoje e perceba a necessidade que existe de você ter um comportamento mais amadurecido para lidar com aquelas velhas crenças que você traz lá de trás. As crenças que estão, sobretudo, dizendo que você não merece, que você não pode, que você não consegue, que você, enfim, que detonam a sua autoestima. Traz esses aprendizados, é importante. Segundo os autores Mosqueira e Stobals, a baixa autoestima, a autoestima surge na interação que temos com os nossos contextos sociais. Eu estou falando de outro ponto agora, autoimagem. Eu falei agora há pouco sobre a maneira que você olha para você, como você se identifica, o que você diz de você mesmo. Isso é autoimagem, é a imagem que a pessoa tem de si mesma. Isso diz respeito à sua aparência e ao seu status social. Então, como é que você se percebe com relação à sua aparência, com relação ao seu status social? Qual a autoimagem que você tem de você mesmo? Segundo esses dois autores, Mosqueira e Stobals, ela surge na interação que nós temos com os nossos contextos sociais.
também consequência das relações que temos com as demais pessoas e conosco. Então, como é que está a sua autoimagem? Como é que você se observa com relação ao seu status social, com relação à sua aparência? Como é que você se percebe? Você está bem com isso? Você se aceita? Você não se aceita? A sociedade te fala que você tem que ser do jeito X. Como é que você acha que você tem que ser? Você vive bem com isso? E tem dias que a gente está meio para baixo mesmo. Isso é mais acentuado em umas pessoas do que em outras, mas tem dia que a gente está meio para baixo, está meio derrubado. Isso é natural, isso acontece com todo mundo. Tem gente que é mais, tem gente que é menos. Tem dia que você está se sentindo cara, tem dia que você está se sentindo para baixo demais. Mas é assim que acontece. E tem que entender que a vida são altos e baixos, né? Não tem um caminho reto para nada. Na verdade, são altos e baixos. Você está bem num dia, no outro você já não está tão bem. Não pode, o que a gente não pode fazer nunca é deixar a peteca cair, é desanimar, entregar os pontos. Então, se você está para baixo num dia, toma um ar, respira, entende que amanhã é um outro dia, não tem noite para sempre, não tem noite para sempre, nem tempestade que nunca se acabe. É certo que uma hora vai passar. Então, esse momento ruim pelo qual você vai estar passando, ou pelo qual você pode estar passando agora, tenha consciência que isso vai mudar, isso vai ficar diferente. Não deixa a peteca cair. Toma um ar, sente um pouco o que você precisa sentir, internaliza, aprende com essa experiência, mas é importante que você levante e continue andando. Muito bem, agora vamos lá, vamos às dicas. E se você pegou caneta e papel, já começa a escrever. Primeira, treine ser mais construtivo e pensar positivo. É preciso quebrar velhas crenças limitantes e você vai começar isso treinando um novo modo de pensar. Quebrar a crença limitante, para você fazer isso, você vai começar treinando um novo modo de pensar. Com o tempo, isso vai ficando cada vez mais fácil. Você vai começar a lidar melhor até com as pessoas negativas. E você vai ter força para se afastar daquelas que são negativas e que você hoje não consegue se afastar delas. Porque uma coisa é você ajudar alguém quando você está fortalecido para ajudar e quando a pessoa quer ser ajudada. Outra coisa é a pessoa não querer ajuda, porque de repente ela não tem consciência que ela está precisando de ajuda, enfim, seja lá qual for o motivo. É a pessoa não querer ajuda ou você não ter força para ajudar. Daí a pessoa te puxa para o buraco junto com ela. E não é questão de ser egoísta, é questão de você se preservar e tomar cuidado com a sua energia. A nossa energia é limitada. Se você não tem força, se você não recobrou a sua energia para ajudar alguém, você vai para o buraco junto com a pessoa. Então, recobra a sua energia, restabelece o seu equilíbrio, encontra o seu eixo, encontra o seu centro de equilíbrio e depois você dá a mão para alguém. Porque senão vão os dois para o buraco. É igual quando instrução de emergência de voo. Quem já voou sabe disso, né? A aeromoça instrui. Em caso de emergência, as máscaras cairão do teto do avião. Coloca a sua primeiro, para depois ajudar o parceiro do lado. Porque se você começa a ajudar sem ar, você tem um treco e ficam os dois acabam morrendo. Então, encontre o seu eixo, encontre o seu equilíbrio. Você fazendo isso, treinando ser mais construtivo, treinando esse novo modelo mental, você aos poucos, no começo pode até parecer mais desafiador. E é assim mesmo, porque é uma coisa nova, a gente está treinando. Quando sentir uma emoção negativa, explore as possibilidades positivas daquele acontecimento. Isso faz parte de treinar sua mente, mais uma vez, treinar sua mente para ser mais construtivo e pensar positivo. No começo pode parecer difícil, artificial, desafiador, mas com o tempo vai ficar cada vez mais fácil. Essa foi a primeira dica. Gente, eu vou dar 3 dicas, tá? Segunda-feira eu volto com esse tema, porque tem mais gente pedindo mais coisas para mim de autoestima, e é um tema bastante longo, dá para estender bastante ele, eu posso falar mais coisas dentro do conhecimento que eu tenho, então segunda-feira eu trago de novo esse tema. Vamos lá, segunda dica, evite comparações. Eu falo sempre isso e vou continuar falando. Não compare os seus bastidores com o palco do outro. O outro, para chegar onde ele chegou, ele caiu, ele tropeçou, ele apanhou, ele comeu o pão pisado, ele se estrepou, ele tem as batalhas dele, ele tem as lutas dele, assim como você tem a sua. Cada um de nós enfrenta os próprios leões, cada um de nós tem os seus próprios caminhões de entulho, de lixo emocional, de lixo aqui na cabeça, que a gente precisa o tempo todo estar limpando, estar desocupando, estar liberando espaço para coisas boas. Cada um de nós tem as suas próprias lutas pessoais, os seus desafios. Então não fica se comparando. O cara está lá no palco, ele chegou onde ele chegou, passando por toda essa relação, por toda essa tribulação, por toda essa dificuldade pela qual você está passando hoje. E se ele está lá, você pode chegar também. Então não fica se comparando
Não compara os seus bastidores com o palco do outro. Você pode chegar lá também. Só para de comparar. Muito bem. E terceiro, treine e fortaleça a sua resiliência. Eu gosto muito do exemplo do bambu. Que você consiga copiar a propriedade e a flexibilidade do bambu, que mesmo sob fortes rajadas de vento, ele enverga, ele chora, mas ele não quebra. Ele perde algumas folhas, ele perde alguns galhos de repente, isso tudo é recuperado, mas ele não quebra. Depois que a tempestade passa, ele volta para o seu estado natural e continua ali. E eu aqui desejo que você seja mais igual ao bambu, que você tenha as propriedades, as suas propriedades internas, os seus recursos internos, a sua essência, a sua força, o seu equilíbrio, seja mais igual às propriedades do bambu. Que diante das tempestades, das intempéries, dos desafios, dos obstáculos, ele pode envergar, ele pode chorar, ele pode quebrar alguns galhos, perder algumas folhas, mas ele volte para o seu estado natural e que você consiga seguir com a sua jornada. E é isso, gente. Eu espero que as minhas palavras tenham feito sentido para vocês. Eu espero ter trazido luz para vocês aqui, espero ter trazido aprendizado, espero ter trazido conhecimento. E mais uma vez, segunda-feira eu volto a falar sobre autoestima. Vai ser diferente, vão ser outros tópicos, mas vou agregar bastante conteúdo também. Então, convida mais pessoas, traz mais gente para assistir também, é bem interessante. Está todo mundo precisando de ajuda nesse momento. E a autoestima é um dos grandes males da humanidade. Já é há muito tempo e hoje está ficando cada vez mais sério isso. Então que todos vocês tenham uma noite abençoada, que todos vocês tenham um excelente final de semana. Segunda-feira estou aqui novamente com mais conteúdo gratuito entregue para vocês, para contribuir mais uma vez com a jornada de cada um. E eu espero para vocês. Forte abraço, povo!